com alegria. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Convido você para sentar-se no seu lugar. Bom dia, igreja que nos acompanha online, de onde você estiver, da cidade, do estado, do país que você estiver ouvindo essa palavra, participando também desse encontro. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus esteja guardando a sua casa, os seus sonhos e os seus projetos. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão nos visitando. Essa igreja fica feliz com você aqui conosco, a sua presença. Amém? Quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que está na carta aos Romanos, capítulo 12. E aí, daquelas coincidências, né, que acontecem. Meu esposo hoje, pela manhã, ele trouxe o ensino no culto das 7. E quando nós fomos conversar sobre a palavra que ele ia trazer, e ele disse a palavra, eu falei, mas essa é a palavra que eu vou levar também? Quando nós estamos ligados em Deus, as coisas acontecem naturalmente, né? A palavra que eu tinha preparado, a mesma palavra que ele tinha preparado, uma Bíblia tão vasta, tantos ensinos, né? E haver essa coincidência. Mas não tem a ver comigo e não tem a ver com ele. Tem a ver com o que o Espírito Santo de Deus tem para trazer para a igreja nessa manhã. Então, o que Deus quer nos falar através dessa palavra foi dito no horário das 7, pela boca do meu esposo, e vai ser trazido agora para vocês, por aquilo que Deus está me dando. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nosso Pai. Se você puder, feche os seus olhos. Meu Deus, nós queremos viver essa transformação de visão, de mentalidade. Nós queremos experimentar da graça transformadora que veio sobre a humanidade. E experimentando dessa graça, Pai, vivermos de acordo com o Teu propósito, dando sentido à nossa existência terrena. Fala aos nossos corações nessa manhã, de acordo com a Tua vontade. Amém. Amém. Queridos, para vivermos essa graça transformadora, nós precisamos compreender o que Deus espera de nós. Por que é que Ele nos deu o perdão dos nossos pecados? Por que é que Ele nos concedeu e nos concede a graça vinda dos céus sobre a nossa vida? E o papel da graça de Deus na nossa vida? Ao contrário do que muitos pensam,
O papel da graça de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, não é ficar apagando o pecadinho. Não é um papel de tolerância para uma vida desvirtuada, uma vida pecaminosa, uma vida onde nós entregamos aos prazeres e aos desejos da mente e da carne, com aquele velho argumento que muitos gostam de usar, ou talvez você já tenha usado. Ah, Deus perdoa. As misericórdias de Deus são infinitas. Pelo contrário, essa graça transformadora, ela tem um papel, e nós precisamos nos apossar disso. Quando eu leio o que Paulo estava escrevendo aos cristãos em Roma, eu consigo entender que há padrões no mundo. O mundo tem o seu padrão de funcionamento. O padrão do mundo é conhecido. E tudo no mundo força e prepara para que esse padrão seja estabelecido. E esse padrão, todos os dias, ele tenta ser colocado na nossa mente para se tornar natural. Para isso, eu contei uma história certa vez, vivenciada por mim, e eu trago essa história aqui novamente, para que, se você ouviu, fique fortalecido na mente. Se você não ouviu, leve esse pensamento para casa. Certa vez eu estava caminhando, era por volta de 11 e pouca da manhã, 12 horas, e bem de longe, eu senti um cheiro horrível, cheiro de podre, de chorume, de azedo. E eu identifiquei que era cheiro de lixo. E a cerca de 2 quadras tinha um caminhão de lixo parado. E debaixo daquele caminhão de lixo, que estava estacionado na sombra de uma árvore, próximo à praia, aqui em Aracaju, os funcionários que trabalhavam naquele caminhão estavam almoçando. E eles riam e almoçavam. Um forrou um papelão por baixo do caminhão, estava deitado. Os outros, um apoiado, sentado ali onde amassa o lixo, comendo. O outro encostado no chão. E o meu estômago embrulhava de longe, pelo cheiro e por pensar que eles estavam almoçando próximo àquele cheiro. Naquele momento, porque eu vinha falando com Deus, o Espírito Santo falou para mim: olha para isso. Assim é o pecado. Quando a sua mente está presa no pecado, o pecado não te incomoda. Ele está tão entranhado nas suas células, ele está tão entranhado na sua mentalidade, que nada nele te incomoda. Mas quando você não está mergulhado no pecado, você vive uma vida na presença de Deus, guiado pelo ensino de Deus. Quando você visualiza o pecado de longe, ele fede, ele te incomoda e você quer cortar volta e tomar distância. Da mesma forma que você se incomodou com o cheiro do chorume, mas quem trabalha nele todos os dias já não se incomoda mais. Naquele dia o Espírito Santo me trouxe um ensino. Na maioria das vezes, mergulhado numa vida de pecado, tão naturalizado para você, no adultério, na promiscuidade, na prostituição, no desvio financeiro, num caráter perturbado, naquilo que o mundo traz como sendo natural. Viva a liberdade, viva o amor, tudo posso, Deus perdoa, a igreja tem que ter mais amor, por favor. Quando nós nos perdemos nisso, nós passamos a não sentir aquilo que a palavra traz de ensino para a nossa vida, porque nós levantamos outra bandeira.
Mas quando nós temos conhecimento da palavra, das diretrizes que norteiam a nossa vida, nós temos um outro padrão de pensamento. Eu falei o padrão de pensamento do mundo, mas existe o padrão de pensamento do reino de Deus. E uma mulher de Deus, um homem de Deus, ele tem a sua vida norteada por esse padrão que está escrito. E quando ele visualiza de longe, ele sente o cheiro de algo que não é de Deus. Aquilo passa a coçar os ouvidos, a incomodar no coração. E só você sabe quando você está caminhando por um trajeto e se depara com algo que não procede de Deus, mas o Espírito Santo te diz: foge disso. Isso é laço. Isso é pecado, porque você está com a sua vida alinhada em Deus. Sabemos que existem padrões, e já entendemos que a porta de entrada para esses padrões é a nossa mentalidade. Mas afinal de contas, o que é mentalidade? É tudo aquilo que se organiza num sistema de crenças, de jeito de pensar, maneira de viver, estilos de nortear os seus passos. É um padrão psíquico, um padrão moral tão entranhado dentro de você que você nem percebe que ele está ali. É natural. A sua disposição mental, ela diz a respeito daquilo que você naturalizou na sua vida. A psicologia usa muito isso, o coach usa muito isso, mas isso está na palavra. A palavra diz assim: assim como o homem pensa sobre ele mesmo, do seu coração, assim ele é. Isso é bíblico, está escrito. A maneira como você se vê, a maneira que você naturaliza as coisas na sua vida, diz quem você é. Diz sobre o seu caráter, diz sobre a sua conduta dentro do seu casamento. E se algo está fora da palavra, mas eu passo a conhecer a palavra e desafina da palavra, por escolher a palavra, eu decido mudar a minha mentalidade. Mas tem quem não queira. Tem quem queira mudar a Bíblia, mudar o que está escrito, porque é uma pessoa que não quer mudar a si mesmo. E aí, amados, dito isso, eu quero ler com vocês o que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, na carta aos Efésios, no capítulo 2. E deixo uma pergunta aqui para você. Qual é o lugar que você está buscando acesso? É o padrão do mundo? Ou é o padrão do reino de Deus? Não estou falando da igreja não, tá? Estou falando de padrão. Padrão de pensamento. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver. Parece incoerente, né? Vocês estavam mortos naquilo que vocês costumavam viver. Entenda que nós estamos falando de uma morte da moralidade, uma morte espiritual, naquilo em que se vivia. Quando vocês seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos quais vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos
da carne. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Isso é perdão. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Se você quiser, marca o versículo 8 e 9 na sua Bíblia, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, das quais Deus preparou antes para nós, as praticarmos. A graça vem de Deus para mim. Se eu sei que eu já estive em pecado, quando eu vivia padrões mentais que naturalizavam o pecado na minha vida, e eu busquei, ou às vezes nem busquei, encontrei, ou fui encontrado pela graça de Deus, eu preciso fazer isso que Paulo falou aos Romanos. Ele, como se ele estivesse dizendo assim, no versículo 1, rogo-los pela misericórdia, diz assim, pelo amor de Deus, estou colocando a minha linguagem aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu estou implorando, eu estou pedindo para isso entrar na cabeça de vocês, que vocês não se amoldem aos padrões desse mundo, mas que vocês se entreguem para esse Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável. No Velho Testamento, os sacrifícios pelos pecados eram sacrifícios feitos com animais. Está lá nas regras, nas leis. No Novo Testamento, veio Jesus e se tornou sacrifício por nós. E quando Paulo fala de um sacrifício vivo, ele não está dizendo que você tem que se matar. Ele fala em outra palavra: fazei, pois, morrer em vocês a natureza terrena. E o que é que existe, o que é que habita na nossa natureza terrena? Os prazeres da carne, os desejos da carne, os pensamentos carnais, as concupiscências da carne. Se você quer aprender mais sobre isso, busque na palavra aquilo que te alimenta na carne, mas te leva para longe de Deus. A partir do momento que um homem, que uma mulher aceita Jesus, vindo aqui à frente ou não, onde estando, a partir do momento que um homem ou uma mulher desce as águas do batismo, a sua vida começa a ser transformada. O perdão foi dado, a graça te alcançou. Mas quando eu recebo o perdão, quando eu recebo a graça, eu preciso passar pelo processo de transformação de mentalidade, de fazer morrer a natureza terrena e deixar nascer a nossa natureza espiritual. O homem incorruptível, a mulher incorruptível, aquele que não se corrompe. Mas existe um processo para isso. E se eu fosse dizer qual é o processo para isso, eu diria isso que está escrito no capítulo 12. Basicamente seria a fórmula desse processo: renúncia, entrega
E naturalmente, quando eu renuncio e eu entrego, as coisas não acabam por ali. Eu preciso passar a viver uma vida em obediência. E esse é o grande mistério da graça de Deus. A graça de Deus veio sobre nós para nos capacitar a viver em obediência para Deus. A graça de Deus, ela é transformadora, porque quando eu não dou conta, ou como o apóstolo Paulo fala, quando eu sou fraco, eu sou forte, porque não sou eu que está agindo, é Deus que age em mim. Por quê? É pela graça. Quando você encontra uma pessoa que está passando por um processo difícil, e aí você diz assim para essa pessoa, como é que você está? Ela diz, pela graça. É pela graça. É a graça de Deus que está sustentando essa pessoa. É a graça de Deus que te sustenta nos momentos difíceis. Mas não pense que o fato da graça de Deus te sustentar nos momentos difíceis não quer dizer que você não tenha que fazer nada a respeito. Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que é viciada em pornografia. Sabe o que é o vício da pornografia? Pecado secreto, silencioso. Quantos homens e mulheres estão atolados na pornografia? Silencioso. Ninguém vê. Mas essa pessoa tem um buraco na alma. Além de todos os reveses fisiológicos que isso lhe traz, para si mesmo, como para o seu casamento, para a sua relação, tem a ferida da alma. Uma ferida incurável que quando a pessoa mergulha no prazer instantâneo, porque as circunstâncias te levam para lá, quando ela sai de lá, ela sai, meu Deus, me perdoa, eu sou imundo, eu sou imunda, eu sou sujo, eu sou suja, me perdoa. Vem o remorso. Até 2, 3 dias depois cair de novo. Falei uma coisa pesada porque é algo que pouco se fala. Mas muitos vivem nesse pecado. Mas se o meu corpo é santificado para Deus, e quando eu pratico isso, eu sofro, como é que eu faço? A gente costuma dizer assim, mas é difícil. Ninguém disse que é fácil. Por isso eu usei esse exemplo, porque é difícil. Mas se isso chega na sua vida e começa a dominar a sua vida, domina porque você está se aproximando demais daquilo que fede. Está tornando isso natural na sua vida. Você precisa começar a tomar distância daquilo que é pecado. Você precisa começar a tomar distância das mentalidades do mundo. E Satanás, ele é tão esperto que ele não pega ninguém assim, minhas lutas espirituais, o diabo está vencendo. Não, ele só está colocando lá, quem está se rendendo é você. Somos nós somos agarrados por aquilo que está dentro de nós somos agarrados pelos nossos desejos, nós somos agarrados pelos nossos pensamentos, nós somos aliciados por ele, mas quem vai com os próprios pés somos nós. E a graça de Deus, isso é graça. A palavra graça, quando você vai para o significado dela, seria um favor imerecido, um favor não merecido, algo que você não merecia, mas Deus te deu. Não merecia por quê? Porque somos pecadores. Somos pecadores. Mas Deus foi lá e nos deu a graça. Perdoou os nossos pecados. A graça de Deus, ela também tem um sentido que é o sentido de um auxílio divino vindo sobre nós. O que é esse auxílio divino? Chama-se força capacitadora. A graça é a força capacitadora que vem de Deus para que você vença o pecado todos os dias. Isso não quer dizer que em algum momento você não vai cair, tá? Nós não podemos pensar isso. A nossa natureza, ela tende para o pecado. Mas lembra o que Paulo fala? Para onde é que a gente está se inclinando? Nós precisamos nos inclinar para Deus.
Olha o que ele falou na carta aos Efésios. Lembra o que ele falou? Antes vocês viviam lá. Agora vocês estão vivendo de outra forma. Se tem uma forma e uma fórmula para que eu participe da graça de Deus, para que eu receba o que Deus tem para mim, para o que está nos céus seja revelado, bom, perfeito e agradável vontade de Deus, para que isso seja revelado para mim, eu preciso viver uma vida de entrega. Eu preciso me posicionar. Não tem como eu só aceitar, eu preciso aceitar e me posicionar. E o que é se posicionar? Isso aqui é posição, ó. Uma aliança. Isso é posição. Faça sua aliança com Deus. Você precisa começar a direcionar a sua mente para as coisas de Deus. Se comprometer, se comportar, rejeitar aquilo que é mal, assumir um compromisso. Quando nós éramos solteiros, alguém passava e olhava, sorria, a gente sorria de volta. Não tem compromisso com ninguém. E quando eu tenho uma aliança, quando eu estou num compromisso, quando eu estou comprometida com alguém, a minha postura deve ser outra. Quando nós não tínhamos Deus, nós não estávamos aliançados em Deus, nós flertávamos com o pecado. E às vezes não era só flerte, né? A gente se embolava com o pecado. E hoje que eu estou aliançada com Deus, eu me quebranto diante do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor, é assim que deve estar o seu pensamento, o seu coração. Deus, eu me coloco diante de Ti, porque eu quero ter a minha vida transformada para conhecer a Tua vontade, para que o Teu reino se revele para mim, para que eu seja luz nessa terra, para que eu seja sal nessa terra, para que eu seja de fato um farol que brilha e honra o Teu nome. Pastora, mas eu estou na igreja há tanto tempo. Eu me desviei, eu pequei. Amados, eu não estou aqui para trazer condenação sobre a sua vida não, tá? Inclusive, um certo dia, Jesus estava em um lugar, chegaram com uma mulher pega em adultério, colocaram diante dele. Jesus, na lei de Moisés está escrito que é para apedrejar essa mulher. O que o Senhor diz? E ele diz assim: quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Está escrito que um por um, dos mais velhos para os mais moços, foi saindo, jogando a pedra no chão e saindo. Quanto mais velho, mais pecado tem, né? Mais tempo no pecado viveu, mais carente da misericórdia de Deus. Todos foram embora. Aquela mulher ficou sozinha, ela e Jesus. E aí Jesus levanta os olhos, olha para aquela mulher e pergunta assim: cadê todo mundo que estava aqui te acusando? Ela disse assim: todos foram embora, Senhor. Ninguém me condenou. E ele falou assim: nem eu te condeno. Deus não te condena. Deus não quer te condenar. Independente de onde você tenha tropeçado, caído, Deus não quer te condenar. Sabe o que Deus quer? Jesus disse para aquela mulher assim: vai e não peca mais. Deus quer que você tome o seu caminho e não peque mais. Não peca mais. Como eu posso viver no caminho sem pecar? Conheço a palavra,
alinho a minha mentalidade à palavra. Quando algo vem para a minha mente, eu me afasto. Que é uma coisa simples. Eu gosto muito dos filmes brasileiros, mas o filme brasileiro se tornou algo terrível, muito palavrão. Eu parei de assistir filme brasileiro, não assisto. Quando eu vejo a propaganda de um filme, e eles começam lá com aquelas bandeiras de ideologia, que são tudo contrário a tudo que está aqui na Bíblia, eu não assisto. Certa vez eu vi a propaganda de um filme, nós fomos para o cinema, nos primeiros 15 minutos do filme eu levantei e fui embora, saí da sala do cinema. Falei, eu não assisto essa porcaria não, nunca que eu vou assistir um filme desse. E emprestar os meus ouvidos para ser contaminado para uma coisa que parece bonitinho, que é engraçado, que faz a gente rir. Daqui a pouco estou eu lá, no meio do pecado, e nem percebo o pecado mais, porque ele se naturalizou na minha vida. A minha mentalidade, nivelou para o pecado. O padrão do reino de Deus é diferente do padrão do mundo. E o padrão de Deus na sua vida te faz rejeitar aquilo que é do mundo. Pastora, é pecado ir no cinema? Não. É pecado assistir filme? Não. Mas quando algo me coloca lá, sentada na mesa, que me oferece o pecado, que me faz naturalizar o pecado, eu decido se fico ali ou não. Todas as coisas me são lícitas, está escrito, mas nem todas me convêm. E quando aplauda ao Senhor, amém, glória a Deus. Quando é que eu vou saber quando uma coisa não me convém? Quando a graça de Deus está em processo dentro da minha vida. A graça de Deus te empodera para vencer o pecado. A graça de Deus, ela torna possível a obediência na nossa vida. Porque é pela graça que todos os dias eu sou capaz de vencer o pecado. É pela graça. Mas, assim como a graça de Deus me prepara para viver algo futuro, para uma disposição mental capaz de me levar para o futuro, existem forças, tá, amados? Parece aqui algo que eu estou falando até daqueles filmes do Darth Vader, né? Mas não é não. Existem forças que nos impedem de receber, reconhecer a graça de Deus na nossa vida. Uma delas é o apego às coisas desse mundo. Às vezes nós nos apegamos tanto a ideologias do mundo que são contrárias à palavra, que nós colocamos isso como uma estampa na nossa alma. Aquilo se torna minha verdade e eu me perco da verdade que é a palavra. E aí até acontece isso que eu falei aqui no início, né? Vamos mudar a Bíblia, porque a Bíblia está ultrapassada. Vamos mudar. Deus é misericórdia, Deus é amor. Vamos continuar no pecado, porque Deus não. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus que me constrange a retirar de dentro de mim tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Porque se eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus, o que habita em mim é o Espírito Santo, eu não posso me entregar para aquilo que contamina o meu corpo, porque nesse lugar é Deus quem habita. É Deus quem habita. Segunda coisa, existem muitas, tá? Mas eu classifiquei 3. Apego às coisas desse mundo. Segundo lugar, apego às coisas materiais. E aí você pode marcar na sua Bíblia, Marcos capítulo 10. Depois você lê em casa. É a história de um jovem, que a Bíblia denomina como o jovem rico. Ele tinha muitos bens, ele tinha uma vida de posses. Era um homem fiel, religioso. E ele encontra com Jesus e ele fala: Jesus, o que eu preciso fazer para
entrar no reino? Porque, olha, eu já cumpro as leis, eu já obedeço, eu dou o dízimo. Ele falou tudo que ele fazia. Eu dou o dízimo, eu dou minhas ofertas, eu estou frequentando, vamos dizer aqui na linguagem de hoje, né? Eu estou frequentando a igreja, eu dou o dízimo, eu sirvo ali, estou na régua. O que falta ainda? Jesus olha para aquele jovem e vê que ele tinha entendido tudo errado. Ele falou: falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, entrega para os pobres, e depois vem e me segue. E Jesus percebeu que a tristeza ocupou o coração daquele rapaz. Que ele tinha muito amor às coisas que ele tinha construído. Em nenhum momento Jesus quer que você venda tudo e dê para os pobres. Sabe o que Jesus quer? É que mesmo tendo tudo, você entenda que do mesmo jeito que veio pode ir. Ele é que supre, Ele é que traz. O que nós temos serve para nos abençoar e abençoar quem está do teu lado, porque a nossa herança, a nossa riqueza não está na terra. Tudo que está aqui na terra nos serve, nos mantém, mas a nossa herança, a nossa riqueza não está nessa terra. O que Ele quer é que a gente esteja disposto a, mesmo tendo muito, olhar para esse muito e falar: tá, é importante, mas eu abro mão de tudo isso e eu vou seguir os ensinamentos de Cristo. Mas tem gente que não consegue fazer isso. Sabe uma outra coisa que nos separa? Uma outra força que nos prende para longe de Deus? Incredulidade. Incredulidade. A Bíblia diz, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 23, marca isso também, que quando Jesus foi crucificado, tinha duas pessoas crucificadas ao lado dele. À direita dele tinha um ladrão, à esquerda dele tinha outro ladrão. E enquanto as pessoas zombavam, o ladrão da esquerda zombava dele e dizia assim: aí, você não é o Filho de Deus? Você não é Jesus? Você não é todo poderoso? Tira a gente daqui agora. Tira. E aquele que estava crucificado, o ladrão da direita, disse assim: nem morrendo. Está escrito lá na Bíblia, tá, gente? Nem morrendo, você, passando por tudo que nós estamos passando aqui, você não é capaz de pensar, quebrantar seu coração? E ele fala para Jesus assim: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Gente, nós estamos falando de um criminoso condenado. E aí Jesus fala para ele assim: ainda hoje, eu te dou a minha palavra, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. O que separou um ladrão do outro? Se os dois eram ladrões, se os dois estavam condenados? A fé. Se você for incrédulo, as coisas de Deus não vão chegar na sua vida. Essa força é capaz de te prender para longe de Deus. A sua fé faz com que a graça possa ser germinada dentro da sua alma, fortalecida. E quando eu entro em contato com a graça de Deus, o que acontece? Eu não vou ler, a gente já está encerrando, mas eu quero que você marque Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 4. Conta a história de uma mulher que não aparece o nome dela, apenas diz samaritana. Jesus foi para Samaria. Na entrada da cidade, ele chega até um poço de água. A Bíblia é muito clara que era por volta de meio-dia, sol rachando. Ele para naquele poço. Seus discípulos vão comprar comida. E enquanto ele está ali, uma mulher chega para pegar água. As mulheres iam ao poço pegar água para suprir a casa, suprir os animais. Mas elas não iam às 12 horas. Aquela mulher estava lá naquele horário porque ela era uma mulher como aquele carro de lixo. As pessoas meio que cortavam volta dela, porque ela era cheia de pecado. E quando ela chega ali, Jesus pede água a ela e ela fala assim: eu sou samaritana e você vem cá me pedir água? Porque havia uma rixazinha entre os povos de onde Jesus saiu e de onde ela havia saído. E aí naquele diálogo, naquela conversa,
surge um momento em que ela fala que ela está esperando o Cristo, o Messias, o profeta que havia sido predito por Moisés. Então, Jesus fala para ela assim: eu sou o Cristo, esse que você está esperando. E ela recebe aquela palavra. Jesus fala da vida dela coisas que ela não tinha dito, coisas que eram escondidas na alma dela. Algumas eram conhecidas, mas muitas eram escondidas dentro da alma dela. Eu quero ler com você João, capítulo 4. Versículo 28. Depois desse diálogo, versículo 28 diz assim, 4:28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse para o povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aquela mulher, ela não esperou nada. Quando ela foi alcançada pela graça, ela pega o que ela estava carregando, o cântaro cheio d'água, põe lá. Eu estou abrindo mão disso, eu renuncio, eu me sacrifico, eu me entrego, e eu vou falar para aquelas pessoas, porque quem alcança a graça de Deus, e quem é alcançado pela graça, aprende a perdoar, aprende a receber perdão e perdoar. Então ela vai lá e fala do profeta, do Cristo. Quando você vai ler no versículo 39, a Bíblia diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher. Ela testemunhou, eles creram, a obra foi feita. O que foi dito para a mulher pega em adultério, o que foi dito para a samaritana, o que é dito para mim, o que é dito para aqueles ladrões que estavam na cruz, a todo instante: eu te perdoo, eu te perdoo, a graça te alcança, não peques mais, não peques mais. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, marca aí na sua Bíblia para você ler em casa. É o processo de conversão da vida de um homem chamado Saulo. Esse que escreveu essas cartas que a gente leu, o Paulo. Um apóstolo de Cristo. A Bíblia diz que ele estava judeu. Então veja que interessante, olha que paralelo interessante. A mulher do poço era pecadora. Então nós estamos falando da graça que encontrou uma pecadora. Vamos falar da graça que encontrou um religioso, cumpridor das leis. Então, aquele homem, Saulo, estava indo para a cidade de Damasco para prender homens e mulheres que viviam o ensino de Cristo, para trazer preso para Jerusalém, para ser julgado em Jerusalém. E o julgamento não era bonito não, tá? O julgamento era pesado, porque eles estavam desvirtuando o ensino que Paulo vivia. No caminho, Paulo tem um encontro com Jesus. Jesus já havia morrido, ressuscitado, subido aos céus. Paulo tem uma visão, um encontro com Jesus. Uma claridade aparece. E naquele momento ele fica cego diante daquela luz. E ele pergunta, e a voz diz para ele assim: Saulo, por que você está me perseguindo? Aí Saulo fala assim: mas quem é o Senhor? Você entende? Jesus fala assim: por que você está me perseguindo? Mas Saulo estava indo para prender cristãos. Mas ele diz o quê? Está me perseguindo.
Porque quando nós estamos em nome de Jesus, nós representamos o reino de Deus. Está entendendo por que a gente tem que mudar o padrão da mentalidade? Nós representamos o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus, ele não pode se perverter, se desvirtuar. Ele é o que está escrito. Somos nós que temos que alinhar nossa mentalidade a isso. E aí Saulo passa 3 dias cego. Um homem de Deus vai até a casa onde Saulo está, ora por ele, dos olhos dele caem como escamas, ele volta a enxergar. E deixa eu só ler o que está escrito aqui em Atos, capítulo 9, versículo 20. Aliás, vou ler o 19. Depois de comer, recuperou as forças, passou alguns dias com os discípulos em Damasco, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os ouviam e ficavam perplexos, de queixo caído. Todo mundo de queixo caído. Quem é esse? Perplexo. E perguntavam: vem cá, esse não é aquele homem que estava procurando destruir em Jerusalém os cristãos? Como é que agora ele está ficando cristão também? Era religioso, cumpridor da lei, mas teve um encontro com a graça de Deus. Talvez você esteja na igreja há muitos anos, e eu quero te convidar nessa manhã a pensar sobre isso. Se você puder fechar os seus olhos. A graça de Deus, ela nos coloca na condição de discípulos. Eu quero que você faça agora um momento de pensamento para avaliar a sua própria alma, pensar sobre você mesmo. O que é que você tem sido ao longo desses anos? Você é um discípulo segue o que o seu mestre ensina. A graça de Deus, de nenhuma forma, ela é um pecado ou uma maneira de nos ratificar para ficar lá no pecado, não. A graça de Deus é a força capacitadora, é a força que te empodera para você vencer o pecado, para você abandonar o pecado. Mas pastor, eu vou continuar desejando, os meus pensamentos vão continuar trazendo para mim, os caminhos vão acabar em algum momento me levando para onde está o pecado. Mas a graça de Deus te sustentará. Oh Deus Todo-Poderoso, sustenta os teus filhos com a graça que vem do alto. Supre os teus filhos nas mais íntimas necessidades que eles têm. Porque tudo que nós queremos, meu Deus, é pelo poder da tua palavra, pela graça que nos foi concedida, mudar a nossa forma de enxergar a nós mesmos, mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa forma de viver nesse mundo. Ser um farol aqui, meu Deus, honrar o teu nome. Queremos honrar o teu nome. Hoje eu vou fazer. Fique de pé no seu lugar. Uma aliança. Se você puder, fique de pé. Vou me oferecer como oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Hoje eu sei, hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel.
eu quero pedir que o Senhor sustente os teus filhos. Pela graça que nos foi dada, Senhor, pela graça que nos alcançou e nos capacita a todos os dias vencer aquilo que nos separa de Ti. Nós escolhemos, meu Deus, voluntariamente buscar a Tua presença. Nós escolhemos, meu Deus, viver de acordo com a Tua palavra. Ainda, meu Deus, que deixar, renunciar, nos custe um alto preço. Nós escolhemos viver na Tua presença, honrando o Teu nome. Que o Senhor traga o fortalecimento sobre a mente dos Teus filhos. Eu oro nesse momento por pessoas que têm batalhas mentais travadas. Que o Espírito Santo de Deus possa soprar nos seus ouvidos a palavra que lhe capacita e lhe fortalece para você vencer as lutas que vêm na sua mente. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito que vem fazer você desistir, que vem tentar lhe convencer a desistir. Eu repreendo em nome de Jesus toda força contrária de incredulidade, toda força contrária que te prende às ideias desse mundo, aos prazeres da carne. Que o Espírito Santo de Deus traga sobre a sua vida força, entendimento, capacidade, que você consiga transformar a sua mentalidade e conduzir a sua mente e o seu corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. E que ao fazer isso você possa conhecer a vontade do Pai para a sua vida. É isso que nós buscamos. Essa é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, glorifique a Ele. Glória a Deus, aplauda ao Senhor com alegria. Vamos para casa, almoçar em família, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Que nesse momento você possa lembrar de alguém que você ama, que não está aqui com você. Você possa orar por essa pessoa. Pega o link dessa palavra, encaminha para alguém, para que mais alguém seja abençoado através daquilo que você recebeu. Amém? Vamos orar para encerrar? Coloca assim a sua mão sobre o seu coração, se você puder. Meu Deus, eu te agradeço por essa manhã de aprendizado na tua presença. Te agradeço pela vida dessa pessoa que esteve aqui, que esteve em casa nos ouvindo, dessa família que está reunida para adorar o teu nome. Que esse ensino, meu Deus, possa brotar e frutificar no nosso coração e na nossa mente. Que possamos, meu Deus, entender a tua real vontade para cada um de nós. Que haja cura. Leva os teus filhos para casa em paz, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Estende a tua mão sobre essa pessoa que está sendo lembrada em oração nesse momento. Nós te agradecemos por tudo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam com todos, hoje e sempre. Amém, amém. Vão em paz, que Deus os abençoe.